Olá, a leitura de hoje ela se encontra no livro de São João, no capítulo 21, no versículo 1 ao 14. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos seus discípulos às margens do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: vou pescar. Eles lhe disseram: vamos nós também contigo. Saíram e subiram ao barco, e naquela noite nada apanharam. Já amanhecera. Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse: jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam-lhe: não. Disse-lhes: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então, e já não tinham força para puxá-la, por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer ao Senhor, vestiu a roupa porque estava nu e atirou-se ao mar. Os outros discípulos que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, vieram com um barco arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Jesus lhes disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde comer. Nenhum dos seus discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproxima-se, toma o pão e o distribui entre eles, e faz o mesmo com o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho ele vem nos contar a terceira vez que Jesus aparece para os discípulos dele, né? E ele faz o mesmo milagre, né? Porque esse de jogar a rede, né? Lançar a rede para pegar os peixes já foi dito em um outro evangelho, que foi quando Jesus chamou Pedro para caminhar com ele, né? Foi quando Jesus falou que Pedro seria pescador de homens, né? E nesse evangelho que Jesus aparece pela terceira vez. E algo que me chamou muita atenção são essas sequências de aparições de Jesus após a sua ressurreição. Então, eu fui pesquisar, né? Jesus, ele aparece para eles, parece, se eu não estiver enganada, 10 vezes, que fala na palavra, né? 10 vezes que Jesus apareceu. Porém, pode ser que Jesus tenha aparecido mais vezes para eles que não esteja escrito na Bíblia. E Jesus, ele fez isso para com os discípulos dele, para que os discípulos dele não perdessem a fé. Foi para fortalecer essa fé dos discípulos que Jesus apareceu. Então, nesse dia, nós possamos pedir ao Espírito Santo e a Jesus de nós termos a nossa fé fortalecida nele, que nós não nos percamos no meio do caminho e que, se possível, nós sejamos canais de graça para outras pessoas, trazer outras pessoas para caminhar com Jesus. Através do nosso testemunho de vida, através das nossas partilhas, através das nossas escolhas, que as pessoas possam ver em nós a presença de Jesus e assim também escolherem de caminhar com Ele e fortalecerem a fé deles, e que nós possamos fortalecer a nossa cada dia, a cada instante, tá bom?
Se você gostou, peço que deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas, tá bom? E até mais!